Bem-vindo de volta ao Carsportes, o canal onde mergulhamos fundo nas lendas da velocidade, da potência e da precisão, tanto na terra quanto nos céus. Hoje, vamos entrar no mundo de um dos caças mais icônicos já construídos, uma máquina que se tornou a espinha dorsal de várias forças aéreas pelo mundo e que ainda inspira a engenharia aeroespacial até hoje, o McDonnell Douglas F-4 Phantom II. E no final, também vamos analisar o desempenho e os preços dos mísseis brasileiros em 2026, comparando o quanto a tecnologia evoluiu desde a era de ouro do Phantom até as inovações de defesa de hoje. Tudo começa lá atrás, nos anos 1950, quando o Phantom nasceu como um caça embarcado para a Marinha dos Estados Unidos. Mas o sucesso foi tão grande, tão poderoso e tão versátil, que ele não ficou restrito aos porta-aviões, rapidamente dominou os céus da Força Aérea, dos fuzileiros navais e de várias forças aéreas aliadas. O Phantom se tornou uma verdadeira lenda, participando de conflitos como a Guerra do Vietnã e diversas batalhas no Oriente Médio. Esse não era apenas um caça, era um símbolo de supremacia aérea durante a Guerra Fria. O que tornava o F-4 tão especial não era apenas sua velocidade ou aparência, mas seu design revolucionário. A McDonnell Douglas o construiu para ser uma máquina de dois motores com múltiplas funções. Ele podia interceptar, bombardear e até realizar missões de reconhecimento. Seus dois motores turbojato General Electric J79 geravam mais de 35.000 libras de empuxo com pós-combustão, levando o Phantom a mais de Mach 2,2, cerca de 2.300 km por hora. Nos anos 50, isso era algo quase inimaginável. O Phantom podia ultrapassar praticamente qualquer caça da época e até muitos dos que vieram depois. E quando o assunto era subida e altitude, o Phantom era uma fera. Ele podia subir a mais de 12.000 metros por minuto, praticamente disparando para o céu como um foguete. Isso tornava não apenas um interceptador excelente, mas também um oponente mortal em combates aéreos. Sua altitude máxima ultrapassava 18.000 metros, permitindo dominar o espaço aéreo superior com facilidade. No entanto, as primeiras versões do Phantom não tinham canhão interno. Naquela época, acreditava-se que os combates a curta distância desapareceriam e que os mísseis seriam o futuro absoluto. Assim, o F-4 dependia totalmente de mísseis como o AIM-7 Sparrow e o AIM-9 Sidewinder. Mas a Guerra do Vietnã provou o contrário, o dogfight ainda era real, e sem um canhão, o Phantom ficou em desvantagem. Mais tarde, a McDonnell Douglas corrigiu isso com o M61 Vulcan, um canhão rotativo de 20 mm, devolvendo ao Phantom a força que faltava no corpo a corpo. No quesito aviônica, o Phantom era um monstro tecnológico. Ele trazia radares potentes, capazes de detectar alvos muito além do alcance visual. E na cabine, havia o trabalho em dupla, o piloto na frente e o oficial de sistemas de armas atrás. Essa cooperação entre os dois tripulantes se tornou uma das maiores vantagens do caça. Juntos, podiam rastrear, travar e atacar múltiplos inimigos ao mesmo tempo, algo revolucionário para a época. Outro destaque era sua versatilidade absurda. O Phantom podia fazer de tudo: combate aéreo, bombardeio, reconhecimento e ataque ao solo. Ele podia carregar até 8.400 kg de armamentos, mísseis, bombas, foguetes e tanques extras de combustível. Essa capacidade permitia executar praticamente qualquer tipo de missão, atacar alvos inimigos, dominar o ar ou fazer missões de longo alcance. Agora, quanto ao manuseio, o Phantom era conhecido por ser pesado, barulhento e deixar trilhas de fumaça. Mas nas mãos de pilotos experientes, ele era imbatível. Mesmo não sendo tão ágil quanto caças mais modernos, como o F-16 ou o MiG-29, seu poder e velocidade compensavam. Pilotos habilidosos sabiam aproveitar sua energia e empuxo para virar o jogo em qualquer combate. No cenário global, o Phantom foi um verdadeiro sucesso de exportação. Mais de 5.000 unidades foram produzidas e serviram em pelo menos uma dúzia de países. Japão, Alemanha, Reino Unido, Israel, Irã, Grécia,
Turquia e Coreia do Sul, todos tiveram Phantoms em suas forças aéreas. Alguns mantiveram o caça ativo até o século XXI, com versões modernizadas, como o F-4EJ do Japão e o Kurnas 2000 de Israel, com novos radares e aviônicos digitais. Em Israel, o Phantom foi essencial na Guerra do Yom Kippur, realizando ataques de precisão e combates aéreos intensos. Na Alemanha, ele foi o escudo da OTAN durante a Guerra Fria. E no Japão, tornou-se um símbolo de poder aéreo, servindo até sua aposentadoria em 2021. Poucos caças conseguiram deixar uma marca tão profunda em tantos lugares. Em termos de desempenho, os números ainda impressionam. Alcance de 680 km em combate e mais de 2.600 km com tanques adicionais. Velocidade máxima de 2.370 km por hora, teto de serviço de 18.000 metros, e poder de fogo letal com mísseis, bombas e foguetes. Era uma máquina de guerra completa, feita para dominar. Mas o Phantom não era só desempenho, era personalidade. O rugido dos motores, o som estrondoso na decolagem e a fumaça densa deixada no céu criaram uma imagem inesquecível. Pilotos diziam que pilotar o Phantom era como domar uma fera, poderoso, imprevisível, mas absolutamente emocionante. Agora, pulando para os tempos modernos, 2026, vamos ver como a tecnologia de mísseis do Brasil evoluiu e se compara à era do Phantom. O Brasil, com empresas como a Vibraz e SIATT, vem desenvolvendo mísseis de última geração com excelente custo-benefício e precisão impressionante. Em 2026, o país atingiu um novo patamar tecnológico. Um exemplo é o MANSUP Block I, míssil antinávio de fabricação nacional. Em 2026, ele alcança até 180 km de alcance, com buscador de radar ativo e sistemas de contramedidas eletrônicas. Equivalente ao francês Exocet, mas custando cerca de 1,8 milhão de dólares, o MANSUP se tornou competitivo no mercado internacional. Outro destaque é o Avenida TM-300, míssil de cruzeiro de longo alcance. Ele pode atingir alvos a mais de 300 km, com precisão de poucos metros. A versão de exportação, chamada Matador X, usa mapas digitais e navegação via satélite, custando em torno de 2,5 milhões de dólares por unidade, cerca da metade do preço de mísseis ocidentais equivalentes. No campo arar, o Brasil se destacou com o Adarter, desenvolvido em parceria com a África do Sul. Ele é um míssil de quinta geração, com guiagem infravermelha e controle vetorial de empuxo. Em 2026, sua versão aprimorada traz processamento digital e mira fora do eixo visual, rivalizando com o M9 Sidewinder e o Iris-T, custando cerca de 450 mil dólares, um preço excelente para o desempenho oferecido. Esses avanços mostram o quanto o Brasil evoluiu. Décadas atrás, o país dependia de importações militares. Hoje, produz e exporta armas de alta tecnologia, marcando presença no cenário global. É uma transformação que simboliza o salto da era do Phantom para a era dos mísseis inteligentes. Se compararmos o armamento do F-4 nos anos 60 com os mísseis brasileiros de 2026, a diferença é enorme. O M-7 Sparrow, por exemplo, tinha alcance de cerca de 50 km e dependia de radar semiativo. Já os modernos mísseis brasileiros superam os 180 km, com guiagem autônoma e resistência a interferências eletrônicas. O que antes era força bruta, hoje é pura precisão. E o custo também fala alto. Nos anos 70, um F-4 custava cerca de 2,5 milhões de dólares, o equivalente a 20 milhões hoje. Já os modernos mísseis brasileiros alcançam alta precisão por frações desse valor. Isso mostra como a indústria de defesa evoluiu, mais tecnologia, menos custo e muito mais inteligência. Mesmo aposentado na maioria dos países, o F-4 Phantom II deixou um legado imortal. Seu conceito de caça bimotor, multifunção e com radar integrado influenciou diretamente aeronaves como o F-15, F-16 e F-A-18. De certa forma, todos esses caças modernos carregam o DNA do Phantom.
No Brasil, esse espírito continua vivo. A busca por sistemas versáteis, acessíveis e confiáveis é o mesmo princípio que fez do Phantom uma lenda. Hoje, os engenheiros brasileiros aplicam essa filosofia para criar armas inteligentes e competitivas no mercado mundial. O Phantom representava a era analógica do poder, força bruta, velocidade e habilidade do piloto. Já os mísseis brasileiros de 2026 representam a era digital, precisão, automação e inteligência artificial. Dois tempos diferentes, mas com a mesma essência: dominar o céu com inovação. O McDonnell Douglas F4 Phantom II será para sempre um ícone da aviação, uma máquina que definiu uma geração de engenheiros e pilotos. E ao olharmos para os avanços do Brasil em 2026, vemos o quanto a humanidade evoluiu, dos motores rugindo nos céus à precisão silenciosa dos mísseis modernos. É uma história de progresso, ambição e tecnologia. Obrigado por assistir ao Carsports, o canal que explora as máquinas que fizeram história e as que estão moldando o futuro. Se você gostou dessa análise sobre o F4 Phantom II e os mísseis brasileiros de 2026, deixe o seu like, inscreva-se e comente aqui embaixo, qual representa melhor o verdadeiro poder aéreo, a força bruta do Phantom ou a precisão dos mísseis modernos. Nos vemos no próximo episódio.